Vamos à liturgia da palavra. Liturgia que você acompanha nos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 30 de julho de 2023, domingo, 17ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração, temos o Glória, o Creio, a quarta semana do Saltério. São orientações para quem vai celebrar. Antífona da entrada: Deus habita em seu templo santo, reúne seus filhos em sua casa, é Ele quem dá força e poder a seu povo. Salmo 67, versículos 6º e seguinte, o 36. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, sois amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para convosco, redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5º e do 7º ao 12. Naqueles dias em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho e lhe disse: pede o que desejas, e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, o teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 119. Versículos 57, 72, 76 a 77, 127 a 128, 129 a 130. Refrão 97a. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. Repitamos. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. É esta parte que escolhi por minha herança, observar as vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometestes. Conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos. Eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. Repitamos. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei,
vossa palavra. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 28 ao 30. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Evangelho. A aclamação é com Mateus 11, versículo 25, e a proclamação com Mateus 13, versículos do 44 a 52. Vamos aclamar primeiro. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão inicial de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. A pérola de grande valor, Mateus 13, versículos do 44 ao 46. Apenas 3 versículos, 2 mínimas parábolas, uma lição essencial. Não nos cansemos de admirar a densidade do ensinamento do Mestre Jesus, sua sabedoria ao condensar em 2 imagens um ensinamento de valor eterno. Dou a palavra a Herbert Rausch, que comenta esta passagem. O que Jesus quer trazer à luz é o valor inestimável que representa a posse do reino. O tesouro escondido, descoberto pelo homem, permanece como uma realidade oculta, apesar de descoberta. Desde então, a existência daquele que fez essa descoberta fica transformada. Ele possui tal alegria e certeza que não irá recuar diante de nenhum sacrifício. Assim sendo, o reino também aparece como uma realidade
atual. Aquele que vende tudo o que tem para adquirir o campo ou a pérola, sabe muito bem que não está trocando a presa por sua sombra. E ele sabe disso com uma certeza que o deixa transportado de alegria. Aqueles que o veem agir assim, podem até tomá-lo por louco, pois aos olhos do mundo é uma loucura renunciar a tudo, renunciar ao que se tem, ao que se vê, ao que se possui, por aquilo que não se vê. Ele, porém, o homem que descobriu o tesouro ou a pérola, sabe ter agido com sabedoria, aquela que é dada pela fé, e é capaz de ver as coisas que não são como se existissem, conforme Romanos capítulo 4, versículo 17, porque ele discerne a realização delas na promessa de Deus. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, declara Jesus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 21. A alegria é a marca da fé, a alegria sobrenatural, felicidade imprevista e imprevisível daqueles a quem o reino dos céus é dado na fé, a alegria de Jesus Cristo, que ele deposita pessoalmente naqueles que escutam e guardam sua palavra, para que sua alegria seja perfeita, conforme João 15, versículo 11. Assim, estamos diante de duas pequenas parábolas que associam o reino e a alegria, exatamente a alegria que o mundo busca de modo insaciável, disposto a pagar caro por ela. A alegria que em vão se procura nas festas e nos shows, nos campeonatos e nas medalhas olímpicas, na droga e no prazer. Uma alegria que não consiste em possuir, mas em ser possuído. E ela se esconde, a alegria tão procurada, naquele encontro inesperado, na súbita iluminação dos dois discípulos de Emaús diante do pão partido. Uma alegria que é grátis, puro dom, uma graça que só Jesus Cristo nos pode dar. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Devolve-me, Senhor, a alegria de ser salvo. Salmo 51, versículo 14. Temos uma outra reflexão antes de falarmos sobre os santos do dia. É uma reflexão que foi escrita pelo Frei João Mário Barbosa Machado, dos franciscanos. É sobre o 17º domingo do tempo comum, Mateus 13, versículos de 44 a 52. Jesus anuncia o reino dos céus por meio de parábolas para que seus interlocutores possam entender sua mensagem. Nessa ocasião, o reino dos céus é semelhante a um tesouro e a uma pérola, no qual quem descobre o valor escondido do reino de Deus, tudo sacrifica para consegui-lo. No Evangelho de Mateus, Jesus conclui suas parábolas com a terceira e última, que tem um sentido escatológico, a parábola da rede de pesca, que é semelhante ao tema da parábola do joio no meio do trigo. Sabemos que na sociedade convivem no mesmo sentido peixes bons e peixes que não prestam. Deus é quem lança a rede e faz a separação no juízo final dos peixes bons dos peixes que não prestam. Portanto, cabe a nós discernirmos por optar definitivamente pelo reino da justiça, já presente em meio aos conflitos habituais. Vamos aos santos do dia. Eu pesquisei no site revista.arautos.org. Dia 30 de julho é dia de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja, do ano 450. Nascido em Imola, na Itália, Pedro Crisólogo
foi bispo de Ravenna, sendo chamado Crisólogo, que significa boca de ouro, por sua grande eloquência. De acordo com o site padrepauloricardo.org, Pedro Crisólogo foi bispo e doutor da igreja que defendeu a fé católica na época em que ela foi posta em risco pelo monofisismo. Viveu na Itália no século V, foi diácono e logo eleito bispo, sendo-lhe confiada a diocese de Ravenna. Na época era Papa São Leão Magno, cujo pontificado viu, sob os escombros do Império Romano do Ocidente, a fé cristã ser atacada no Oriente por pessoas aparentemente piedosas chamadas monofisitas. Propugnada por homens como Eutix, arquimandrita de Constantinopla, a heresia monofisita consistia em uma exageração da divindade de Cristo a ponto de absorver em uma só as duas naturezas, divina e humana, de Nosso Senhor. Elas estariam, sim, unidas, mas não sem confusão, como acreditava a Igreja Católica, porque a humanidade ter-se-ia transformada em uma só coisa com a divindade. Isso pode até soar piedoso, por parecer um encarecimento da divindade de Jesus Cristo. Trata-se, no entanto, de um erro, porque, anulando a diferença das duas naturezas, nega, por conseguinte, a nossa salvação. Se o Verbo, com efeito, não assumiu o que somos, anulando-o por sua imensidade, então não fomos redimidos. Além disso, o monofisismo tira de Cristo a condição de pontífice, de elo entre Deus e o homem, na medida em que nele já não haveria, unida hipostaticamente ao Verbo, uma natureza humana verdadeira e íntegra. Contra este erro destrutivo, Crisólogo defendeu sem concessões a fé católica e ortodoxa, segundo o qual há um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, reconhecido em duas naturezas, sem mistura, sem mudança, sem divisão, sem separação, salvaguardada a propriedade de cada uma das naturezas e concorrendo numa só pessoa e numa só hipóstase, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um único e o mesmo Filho, unigênito, Deus Verbo, o Senhor Jesus Cristo. Santa do dia 30 de julho. Vejamos aqui mais santos. Depois de São Pedro Crisólogo, temos mais santos do dia 30 de julho. Santa Máxima. Você já ouviu falar de Santa Máxima? Santa Donatila e Santa Secunda. Virgens e mártires faleceram em 304. Máxima, Donatila e Secunda foram mortas na atual Tunísia durante as perseguições de Valério e Galiano. Elas morreram por se recusarem a queimar incenso aos ídolos. São Leopoldo Mandique é santo do dia 30 de julho. Presbítero, faleceu em 1942. Religioso capuchinho que dedicou a maior parte de sua vida a administrar o sacramento da confissão em Pádua, na Itália. Em 1963, o corpo incorrupto de Frei Leopoldo Mandique foi transladado para uma capelinha construída ao lado de sua cela confessionário. O Papa Paulo VI o proclamou bem-aventurado em 1976. E o Papa João Paulo II, nosso São João Paulo II, o canonizou em 1983. Santo do dia 30 de julho é o Beato Manes de Gusmão, presbítero, ou seja, sacerdote, do ano 1235, irmão de São Domingos e seu colaborador na expansão da Ordem dos Pregadores
Beato Manes de Guzmão morreu em Caleruega, na Espanha. Santo do dia 30 de julho é o Beato Zósimo Izquierdodil, presbítero e mártir, morreu em 1936. Foi sacerdote detido durante a Guerra Civil Espanhola. No cárcere ouvia em confissão aos presos e rezava com eles o rosário. Santa do dia 30 de julho é a Beata Maria Vicenta de Santa Dorotea Chaves Orozco, virgem. Faleceu em 1949, fundou em Guadalajara, no México, o Instituto das Servas dos Pobres. Santa do dia 30 de julho é a Beata Maria de Jesus Sacramentado Venegas de Torre. Beata Maria de Jesus Sacramentado Venegas ou Venegas da Torre. Foi virgem e faleceu em 1959. Freira mexicana, fundadora da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus, passou 54 anos cuidando de doentes pobres numa pequena enfermaria. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diariamente tem um quadro no YouTube onde responde as nossas dúvidas. Vai lá no canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. E ele respondeu dizendo: Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando clamamos a Ele. Sim, não ou espere. O que for melhor Ele fará para nós. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia Ele voltará. Será o juízo final, o fim dos tempos, a parousia, algo inenarrável, inexprimível, inefável. Os que forem salvos, segundo o apóstolo São Paulo, experimentarão algo que não se pode nem dizer o que será, de tão bom. Ele diz, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos glorificados, seremos semelhantes aos anjos, semelhantes a Jesus quando ressuscitou, lembram? A história está na Bíblia. 40 dias ele passou ressuscitado, andava sobre as águas, atravessava paredes, comia ou não comia, bebia ou não comia, ou não bebia, mudava sua aparência, tanto que os discípulos de Emaús não o reconheceram num primeiro momento. Madalena também não o reconheceu. Então, nós teremos corpos glorificados, nós que formos salvos. E nós queremos que todos se salvem, mas, infelizmente, a própria Bíblia diz que muitos perecerão, ficarão distantes para sempre de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse meus endereços telemáticos, @PauloRobertoMaciel 7919.